Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Edge Brasil. Aqui quem fala é o Carlos Machel. A gente vai dar uma continuidade sobre Response API e Conversation API e falando para vocês algumas diferenças com relação ao Persistent Agent, tá? Que a gente percebeu quando foi fazer uma migração. No fluxo do Persistent Agent, quando você criava um agente, você podia criar esse agente e associar ferramentas a ele, File Search Tool, que é para poder utilizar uma Vector Store e fazer pesquisas de arquivos, né? E só que no caso você conseguia gerar o seu agente sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma Vector Store associada, e você tinha como você adicionar essa Vector Store numa thread. Então seu agente era único, ele ia ler, fazer as instruções que você passasse, mas o conteúdo dos arquivos, ao que ele tinha acesso, era pela thread. Então ele fazia essa separação. Então você poderia, por exemplo, subir um arquivo numa thread apenas e ler aquele arquivo naquele ponto. No Response API, no Conversation API, não dá para fazer isso. Quando você tenta associar um agente numa conversation que tenha uma ferramenta, ele dá uma exceção. Então a gente tem essas mudanças que podem afetar alguma regra de negócio, alguma implementação que vocês tinham antes. Então é sempre bom saber como é que faz essas implementações e como é que tem essas diferenças. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a dar continuidade a falar sobre o serviço. A ideia da aplicação aqui é a mesma de sempre. A gente tem o nosso settings, que tem o model e a URI, o nosso módulo e o service, né? Além disso, a gente vai subir um arquivo txt chamado código 12345, beleza? Então a ideia aqui é criar um agente, criar uma Vector Store, subir um arquivo, criar uma Vector Store com esse arquivo associado e criar o nosso agente associado a essa ferramenta de File Search. Então a gente vai fazer uma pergunta sobre um arquivo, tá? Então vamos fazer o processo, que é o passo a passo. Então aqui de novo no Scala a gente vai fazer um upload de um arquivo. Então aqui eu tenho um arquivo de teste.txt, tá? Que ele só tem um código que a gente vai testar. Salva esse assistant aqui. Então deixa eu pegar aqui, salvar esse carinha. A gente vai criar a nossa Vector Store. Então esses são os passos que tem que ser feito para você poder acessar o seu agente, tá bom? Então aqui você vai passar o file ID e botar um nome aqui, né? Então vou botar minha Vector Store. Aí aqui a gente tem o nosso ID da Vector Store. E aí por fim a gente vai criar o nosso agente, né? O AI Agent aqui. Então aqui é o nome, meu agente leitor, alguma coisa desse. Você é um agente útil que lê arquivos. E aqui a gente vai passar o nossa Vector Store ID, tá? Então quando eu criar esse agente, lembrando que o agente ele vai estar associado ao seu Foundry, né? Então eu vou mostrar agora o nosso Foundry e lembrando que a criação de agentes agora é diferente do Persistent Agent. Nessa você tem o nome e a versão do seu agente, você não tem mais um ID, né? Estou mostrando como é que está no Foundry. Eu vou mostrar aqui o nosso Foundry. Então aqui, ó, dentro de agentes, eu vou aqui meu agente leitor. E aí aqui, ó, você pode ver que ele tem uma ferramenta chamada pesquisa de arquivos, como minha Vector Store com um arquivo dentro dela, né? Então aqui a gente vai olhar, ele tem um teste.txt. Beleza? Então esse é o fluxo. Então tudo que você faz no código, ele reflete aqui para você poder seguir. Então aqui a gente já tem o nosso agente
meu agente leitor, deixa eu salvar o nome dele aqui para poder mostrar. E beleza, aí vamos no criar a nossa conversa, né? Então a conversa, assim como a thread, ela é independente do agente que você está trabalhando. Então criei a minha conversa e vou fazer um response, né? O nosso antigo run async. Eu vou passar o nome do meu agente, vou passar a minha conversation, vou passar a minha vector store. Opa, peraí, vector store, deixa eu passar a conversation de novo aqui e vou perguntar qual o código. Vamos chamar aqui e vamos testar. Então, se tudo der certo, ele vai ler o arquivo e vai responder. O código é 12345. Vamos ver se é. Vamos pegar aqui o nosso código. Aqui, ó, 12345. Então, ele leu o arquivo e com isso você consegue mandar os arquivos, subir os arquivos, o file ID, pegar, criar vector store, associar arquivos e criar o seu agente utilizando essas ferramentas. Você pode adicionar, remover arquivos da sua vector store, né, e independente, sem afetar o seu agente, né? Beleza, então a gente vai fazer, agora vai tentar fazer isso, mas passando pela conversation, para vocês verem o erro que dá, né? Então deixa eu passar aqui, a gente vai pegar aqui, ó, e o nosso response, assim que ele tem a vector store, que ele pode receber, só que a gente não está passando. E aí aqui eu vou passar, ó, uma tools passando a vector store, beleza? Então a gente vai vir aqui, deixa eu só confirmar aqui que está passando vector store. Então a gente vai tentar fazer essa chamada e a gente vai ver que vai dar uma exceção, né? Aqui, vamos voltar. Eu vou perguntar de novo aqui passando. Ele vai dar a nossa exceção. E qual é a exceção que ele vai dar? Não é permitido quando um agente é especificado. Então, eu não consigo adicionar uma vector store, um file search tool, quando tem um agente especificado nesse caso. Como é que a gente faria? A gente pode, como a gente fez no exemplo anterior, jogar as vector store para o seu agente, né? Ou a gente trabalharia só com o sem agente. Então, se você vier aqui, ó, a gente comenta aqui essa parte do agent record. Vamos comentar tudo aqui. Não, desculpa, aqui não. Aqui continua. Eu vou criar esse carinha. Desculpa, aqui continua. Só que esse carinha aqui, ó, Get Project Response Client for Agent, a gente não vai usar. A gente vai usar Get Response from Model. E aí aqui a gente vai passar deixa eu ver aqui qual é o nome. O default model, tá vendo? Então set value model, que é o nosso default. E aí quando eu fizer essa chamada, ele vai funcionar. Tomara, tá? Vamos lá. Aí ele vai funcionar chamado normal, sem o agente. Aqui eu vou fazer a chamada, tá? E aí a gente bate para poder ver se ele vai fazer a consulta. Ele pegou. Então, nesse caso, a gente trabalharia sem pegaria só pelo modelo, o response client pelo modelo, passaria as informações, ele pegaria a tool e faria a conversa. Como é que eu manteria um histórico? Você não teria, você mantém o histórico, você só não tem um agente associado, né? Então esse é o porém. Você pode trabalhar criando um agente para cada ou criando versões diferentes de agentes. Depende muito da sua regra de negócio. Vamos repassar aqui na criação dos arquivos, né, o código que é diferente do que a gente já tinha feito. Então, o nosso upload file a gente faz pelo Get Project Client.
e aí a gente faz um get project OpenAI client e no fim a gente pega mais um client que é o do OpenAI file client. A partir daí a gente pega o cliente de arquivo e faz o upload do nosso arquivo, tá? E aí retorna o ID do arquivo que a gente subiu. No caso da Vector Store, a gente tem criar a Vector Store, mesma ideia, só que aí a gente cria get project OpenAI client e por fim a gente pega o client do get Vector Store client e aí passa as options, lembrando que tem o tempo de expiração da Vector Store, e aí você pode passar uma série de arquivos, né? No nosso caso a gente só passou um. Você até não precisa passar nenhum arquivo, você pode criar a Vector Store vazia e ir adicionando depois, de acordo com o seu projeto. E aí você só faz um create Vector Store. Então, de novo, a Vector Store, ela é independente também de um agente, independente de uma conversation e tudo mais. Ela pode ser utilizada em várias outras situações, igual a gente viu. Mas aí você cria ela e vai associando para ferramentas, né? A nossa conversation não tem nada. E aí o response é isso aqui que a gente tinha visto, já tinha visto, é agent record, só que aí quando varia tem que jogar para o get project response client for model, né, para poder, aí não utiliza o agente, mas você joga a tool direto no seu response API. Gente, essa é a ideia do que a gente queria trazer hoje. Eu queria demonstrar a criação de uma Vector Store, como é que é simples. Você tem depois, dependendo do nível da complexidade do seu sistema, você tem que fazer seus próprios chunkings e tudo mais. Nesse caso, dependendo do que você trabalhar, esse serviço já é feito para você, essa lógica já é abstraída para você, então agiliza o processo, né? Então tem essa vantagem. E aí você tem os poréns que você passa esse processo todo para um serviço externo. Então, depende do que você precisa fazer no momento. Se você gostou, se inscreve no canal, segue os nossos redes sociais e tudo mais, e deixa o like no vídeo, que ajuda bastante a gente a continuar gravando vídeos.